O pastor deixou então a sua zona de conforto, né, o seu lar, e aqui está. E quero convidar o pastor para vir aqui na frente agora, para nós orarmos, né, para que Deus possa abençoar a cada um de nós e também inspirar, né, mais uma vez o pastor. Né. Vamos colocar em pé nos vários assuntos para nós falarmos com Deus mais uma vez. Querido Deus, nosso bondoso, zeloso Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer por essa oportunidade maravilhosa que nos dá de estar aqui. Queremos agora, Pai eterno, nos entregar nas tuas santas mãos. Que o Senhor possa estar conosco através do seu Espírito, que o nosso coração possa estar aberto para ouvir a mensagem. Queremos agradecer, Pai, pela presença do pastor Vinícius aqui. E queremos pedir encarecidamente que o seu Espírito possa tocar os seus lábios e as palavras que ele aqui colocar sejam vindo diretamente do seu coração. Amém, Senhor. Essas palavras possam alcançar o nosso coração. Que nós possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Obrigado, Pai. E que possamos, Pai eterno, colocar essas mensagens no braço da nossa vida. Que assim possamos nos preparar e também levar essa mensagem aqui nesse monte de coisas. Nós pedimos as bênçãos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Um feliz sábado para cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Já há algum tempo ouço falar da igreja desse Praiado. Normalmente, quando a gente ouve falar dessa igreja, a gente ouve a característica de que ela é longe, que é mais difícil de chegar, né, que tem restaurante de chão. Mas isso não é um problema. Isso não é um problema porque, graças a Deus, Deus nos deu carro, né? E mesmo se tivesse carro, a gente vinha a pé, porque afinal o desbravador tem que saber caminhar, né? Enfim, meu nome é Vinícius de Espíndola, eu sou pastor que cuida dos desbravadores e aventureiros. Quantos aqui já ouviram falar de desbravadores e aventureiros? Posso ver as mãos aqui? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Tá? Já. Qual é a cor do lenço do desbravador? Amarelo. E como é que é a cor do lenço do aventureiro? Vinho, não é roxo. Antes que alguém fale alguma coisa. Meus amados, eu vou fazer uma proposta para vocês. Como departamental, a gente tem que... eu tenho escolhido pregar no sábado de manhã em igrejas que não têm clube de desbravadores e aventureiros. Então vamos fazer um acordo. Primeiro que não tem nada de desbravador e aventureiro na Bíblia. Então eu não vou pregar sobre desbravadores e aventureiros. Vou pregar sobre a palavra de Deus e nós vamos chegar ao momento de pregar sobre ela. Mas no começo eu queria falar um pouquinho com vocês, poucos minutos, tá? Eu prometo. Sobre a bênção que é ter um desbravador e aventureiro na igreja. Poucos minutos. Eu peço a atenção de vocês. Eu gostei muito dessa placa aqui. Eu gostei muito dessa placa, até na verdade eu queria até pegar, deixa eu ver se não vai cair aqui. Pouca oração, pouco poder. Podem falar, pouca oração? Pouco poder. Muita oração? Muito poder. Tá. Vocês como igreja, vocês querem ter poder? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Vocês, eu sei que é frio aqui, mas vocês têm que falar, né? Ou levanta. Desculpa. Já pastor fazendo já o rádio. Mas é água, vai secar, fica tranquilo. Queridos, todos nós queremos ter poder. Amém? Amém. Para quê?
Tem que ficar claro isso. Porque Satanás também queria poder. Para obedecer, né? Hã? Para obedecer a Deus. Obedecer o quê? A Deus, a Cristo. Tá, vamos lá. Então a senhora falou que a gente precisa de poder para obedecer. E na verdade nós somos muitas vezes tentados a não obedecer. Ok? Agora, além de obedecer, além de termos poder para vencer as tentações, para que mais precisamos de poder? Para cumprir a missão. E aí entra na obediência, a senhora está certa, a senhora falou, engloba tudo, mas para podermos cumprir a missão de levar o Evangelho aonde a gente vive. Então é importante a gente ter isso em mente, porque assim, ó, tá, eu quero ter poder, mas eu quero ter poder para quê? Eu quero ter muito poder, eu, Vinícius, quero ter muito poder. Eu quero ter poder para vencer as tentações que eu tenho e ser obediente. E eu quero ter poder para poder pregar o Evangelho para as pessoas ao meu redor. E meus amados, existe 2 ministérios nessa igreja. Um chamado Aventureiros para crianças de 6 a 9 anos. E outro chamado Desbravadores para adolescentes de 10 a 15 anos. Que tem feito a diferença em muitas igrejas. Muitas igrejas. Eu não sou desbravador há muito tempo não, tá? Faz 10 anos só que eu estou em contato com esse ministério. E faz 2 anos e meio que eu estou no departamento cuidando de desbravadores aventureiros. Mas amados, quando uma igreja não tem um clube e ela decide montar um clube de desbravadores aventureiros, ou um ou outro, ou os dois, a igreja é reavivada. Porque vocês vão montar um clube, daí tem as crianças, adolescentes e tal, vai ter uma cerimônia para colocar o lenço nas crianças, a igreja enche de pessoas que não são da igreja, a igreja enche de pais, tios, avós, que vêm para ver o netinho, a filha, poder colocar o lenço, para receber a insígnia, para receber as especialidades. Então assim, tem muitas igrejas que não têm clubes, porque elas não sabem como pode fundar um clube, tá? Ah, pastor, você está vendo a igreja aqui, não tem muita criança. Não, eu estou vendo uma criança, mas a gente não precisa ter criança aqui para ter um clube. Vocês têm que entender que existe o jeito sem intenção e o jeito intencional de pregar o Evangelho. Vou explicar isso aí. Desde terça-feira eu estou com a minha mãe no hospital. A minha mãe mora no Espírito Santo, lá no bairro, lá no estado do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. Por onde ela anda é Espírito Santo. E ela veio para cá para fazer uma cirurgia no quadril. Ela teve que tirar a parte de cima do fêmur e colocar uma prótese. Terça-feira foi a cirurgia. Eu fiquei com ela terça, quarta, quinta e sexta. Ontem a gente saiu do hospital. Ali no hospital surgiram oportunidades de eu falar de Jesus para enfermeiro, para a pessoa que estava cuidando da outra senhora. Foi intencional? Eu marquei intencionalmente para ir lá pregar o Evangelho? Sim ou não? Não, eu fui lá para cuidar da minha mãe. E aí, queridos, tudo bem? Vocês são gêmeos? Não foi intencional. Eu cheguei lá, minha mãe é missionária também, estava lá na cama, não podia levantar. Ai, Vinícius, pega um livro ali na mochila da mãe e dá para aquela moça. A minha mãe tinha livro missionário dentro da mochila dela. Esse é o evangelismo não intencional. É alguém que sentou do nosso lado no ônibus, é alguém que a gente foi no mercado comprar alguma coisa, e lá a gente encontrou, né, sei lá, um frentista que abasteceu o seu carro, né? Sei lá, a pessoa falou, está frio, tal, mas é verdade, né? Está precisando, tal. Ah, você tem uma família, alguém na família que precisa de um agasalho? Eu faço parte da igreja adventista, a gente pode levar um agasalho lá. Pronto, já criou uma conexão ali. Isso é não intencional. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Mas existe o evangelismo intencional. É quando a gente bate de casa em casa, oferecendo estudo bíblico, oferecendo oração pelas pessoas, ou quando a gente monta, por exemplo, um clube de desbravadores ou aventureiros.
Desbravadores e Aventureiros, esse é o chamado evangelismo intencional. A gente sabe que a gente vai entrar em contato com famílias e essas famílias vão ouvir falar do amor de Deus. Agora, pastor, quantas pessoas precisa para a gente montar um clube de aventureiros ou desbravadores? Para começar, a gente precisaria de pelo menos umas 3 pessoas. 3 pessoas com mais de 18 anos. Para começar. Pastor, aqui no Despraiado ninguém nunca ouviu falar, a gente sabe o que é, mas a gente nunca teve contato com um clube. A gente pode ter um clube aqui? Pode. Talvez vocês começarem com 2 aqui, talvez seja um pouco pesado, mas não é impossível. Mas pelo menos um clube vocês poderiam montar aqui, talvez aqui no bairro do Despraiado. Despraiado é o bairro, né? É um bairro de... Como é que é? É uma localidade. Como é que é o nome do bairro? Mas toda cidade tem um bairro. Mas é cidade, né? São Joaquim. Não, a cidade de São Joaquim. Despraiado é o bairro. Seria o bairro. Tá bom, então vamos lá, vamos por essa. É porque toda cidade é dividida em bairros, entendeu? Então tem que ter um bairro aqui, não tem outro. Localidade, tá bom, mas vamos usar a localidade mesmo. Agora, meus queridos, eu queria fazer uma. Veja, eu nem preguei ainda, mas eu já queria fazer um apelo. Se vocês concordarem, se aqui tiver pelo menos 3 pessoas, para começar, que é concordar em começar um clube aqui, vai virar uma pessoa aqui para treinar vocês. Vocês vão ganhar uma caixa, dentro dessa caixa tem um manual explicando como funciona tudo. Vem ali um manual de ordem unida, vem ali umas bandeirinhas para vocês usarem já nas primeiras unidades. Vocês vão receber um treinamento online de 10 horas explicando tudo como funciona, tal, tudo mais. Mas não adianta ter tudo isso se não tiver pelo menos 3 pessoas para começar. Então eu queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, pastor, me permita aqui, tá? Quantos de vocês gostariam que tivesse um clube aqui na igreja do Despraiado? Levanta a mão. Quantos gostariam? Ó, a gente não sabe como é que está aí, mas a gente gostaria. Seria bom. Posso ver as mãos, não? Ok. Tá. Tem um que levantou o topete lá na casa. Já está com a mão lavada toda hora. Agora eu quero ver os corajosos. Ó, aventureiros é de 15 em 15 dias. Ou seja, dá mais tempo para se preparar, não toma tanto tempo. Desbravador é 3 vezes por mês. Toma um pouco mais de tempo, precisa de um pouco mais de material, mas dá para montar igual. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais seriam os primeiros 3 aqui que iriam receber esse treinamento para a gente começar um clube aqui no Despraiado? E assim, ó, eu me comprometo a, um dia de semana que for, eu vir aqui. Se vocês quiserem ouvir falar que tem uma escola municipal aqui, não tem? Aqui no Despraiado? Eu venho aqui, se precisar, e vou na sala das crianças lá, para falar: olha, vai começar um clube de aventureiros, pá, assim, assado, tal. Quanto vocês querem participar? Eu prometo, pastor, eu prometo que eu venho. Dia de semana, tá? Eu venho aqui já para fazer. Então, mas assim, ó, nada disso vai acontecer se não tiver pelo menos 3 pessoas. E eu quero ver agora chegou a hora da verdade. Quem seriam essas pessoas? Tem que levantar a mão. Ó, pastor, você não precisa entender nada de aventureiro, nada de desbravador. Mas olha, pastor, eu quero aprender sobre esse negócio. Eu quero saber. Tá. O senhor vem aqui na frente, por favor. Vem aqui. Opa, vem o senhor também. Olha só. Gente, essa ajuda. Como é que é teu nome? Vitor, quantos anos você tem? 22. Ah, já está bem velho já. Olha só, já rapaz. E você? Quantos anos? Tenho 15 anos. Vai fazer 16 quando? Agora, tipo, outubro? Que dia? 20 de outubro. Eu faço dia 19 de outubro, tá? Eu vou lembrar do seu aniversário. Tá bom. E você quantos anos? 20 anos, tá. Vocês topariam começar um clube aqui? Topariam? Vocês pensam mais em desbravador ou aventureiro? Desbravador? É? Pode ser, não tem problema. Tu ainda está cuidando do desbravador, hein? Tu
está no último ano do desbravador, que é a classe guia. Tá? Mas enfim, fica tranquilo. Assim, ó, com ele já dá para começar. Mas como tem meninas que fazem parte do clube, será que não tem uma moça aqui na igreja hoje, ou uma senhora, que também não aceitaria aprender aí para ajudar e apoiar eles? Não tem. Mas eu já tenho mais de 40. Daí, grande coisa. Tem que ter menos de 100. Porque depois daí tem muito remédio para carregar, né? Para o acampamento. Mas será que tem uma moça aqui que poderia também tomar essa coragem? O cara do topete, eu acho que ele e a esposa seria legal. Será que não? Como é que é? Ela é secretária? Precisamos de uma secretária do clube. Se já sabe fazer isso. Tá. Mas pode ser a tua mãe. Olha ali, ó. A senhora não quer vir aqui? Não quer? Se quiser, vem. Mas ela veio, gente. Olha só. Por aqui. Olha só. Ela veio assim, com a cara de assim, esse negócio vai dar certo. Só porque o pastor não comigo aí, né? Pastor Rufino, a senhora também? Mas olha. É a mãe dos guri. Não, eu já estou avisando. Quem é da família deles pode esquecer, já está envolvido já. Porque isso mexe com. Ô pastor Rufino, tira uma foto nossa aqui, por favor. Manda para o meu. Manda o meu celular. Já está no meu celular. Queridos, olha só. Vocês vão receber o material que vocês precisarem. Todos vocês têm acesso à internet, certo? Tá. Então vocês vão receber um treinamento. Eu fiz um treinamento de 11 horas. São 10 aulas, cada uma tem 1 hora e pouco. Esse treinamento é para explicar para vocês como montar um clube, tudo certinho, tá? Nesse meio tempo, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês puderem ir pelo menos umas 2 vezes no clube ali de São Joaquim, é o mais perto. Snow Valley. Se vocês puderem ir ali para passar uma tarde com eles, vendo como é que funciona o clube, já vai quebrar o gelo já para vocês, tá? Mas o treinamento mesmo vai vir com coisa. E outra coisa, quem cuida aqui é o Johnny, de Lages. Eu vou avisar ele vai vir aqui visitar vocês, vai treinar vocês, fiquem em paz, tá? Muito obrigado. Vamos fazer oração? Queria orar com vocês. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, porque hoje já estava feliz de vir para cá, mas de ao ver essa família, esses irmãos aqui, irmãs levantarem para dar o início a um clube de desbravadores aqui, meu coração se enche de alegria. Peço que o Espírito Santo esteja sobre eles, que eles permaneçam firmes com esse propósito de conhecer para realmente abrir um clube de desbravadores aqui. Amém. Ao olhar ao redor, eu vejo que não falta lugar para acampar. E vai ter muitos acampamentos aqui para a honra e glória de Jesus. Que o Senhor nos capacite e dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Se alinha, pastor, só para... Vamos alinhar então, tirar uma foto. Pronto, muito obrigado, tá? Muito obrigado. O pastor Rufino, eu posso pedir, não precisa ser agora, tá? Sim. Mas você pode depois montar um grupo de WhatsApp com essas 5 pessoas maravilhosas e mais o senhor também? Sim. Então tá. Queridos, 11h26, aqui vocês, eu consigo pregar até... Até as 2 horas. Uma vez eu ouvi falar de um pregador que chegou aqui para o ancião e falou assim: eu posso pregar até que horas? Sabe, pastor, você pode pregar até as 2, mas 11h30 nós vamos embora. Vocês são assim também, não? Eles vão me deixar falando sozinho? Meio-dia. Mas pode ser até umas 5 para o meio-dia, eu posso pregar? 30 minutinhos? Tá. Eu falei ali no meio da escola sabatina que eu ia mudar o sermão. Eu não vou mudar o sermão, mas eu vou só explicar uma curiosidade para vocês. Eu deixei a peteca, eu deixei a bola quicando, né? Como que vai ser essa questão das religiões, as outras religiões da guarda do sábado? Existe uma coisa muito interessante, isso não é um sermão ainda, mas só para matar essa curiosidade. As maiores 5 religiões do mundo: islamismo, hinduísmo, budismo, cristianismo e judaísmo. Tudo bem? Sim, tem outras, mas são menores. Todas
estão aguardando um libertador. O judaísmo até hoje está aguardando quem? Messias. O cristianismo aguarda quem? Jesus Cristo. O islamismo, eu não sei se vocês sabem, mas há uma profecia no Corão, que é o livro sagrado deles, de que Jesus vai reaparecer. No livro sagrado dos islãos, dos muçulmanos, há uma profecia de que Jesus vai reaparecer. Eles acreditam em Jesus, os muçulmanos, mas para eles Jesus não foi um grande profeta. Até no livro deles diz que Jesus nasceu meio que falando já. Sabia disso? Está lá no Corão. Então Jesus é um ser milagroso, mas Maomé foi mais. Então, dentro do próprio livro do Corão, há uma profecia de que Jesus vai aparecer de novo. Tá, então a gente já viu, o judeu está esperando o Messias, o cristão está aguardando Jesus, o muçulmano tem uma profecia que fala da volta, do aparecimento de Jesus. Vamos para os budistas. Os budistas não acreditam em Deus como um ser pessoal, como nós acreditamos, mas eles acreditam num estado espiritual chamado Nirvana, que é um estágio de purificação espiritual, mente, corpo, enfim. E eles acreditam no Buda. O Buda não era uma pessoa, é um espírito que acaba se apoderando de uma pessoa. Então, para o budismo, existiram alguns Budas, que seriam esses homens que foram, vamos dizer assim, encarnados pelo Buda e que atingiram esse Nirvana. Nirvana era até o nome de uma banda antiga, né? Que é esse estágio espiritual de perfeição. O último Buda deles foi o Siddhartha Gautama, era o nome do rapaz. Vocês já viram já em cima de algumas geladeiras tem um gordinho sentado, careca, com os pés cruzados? Essa é uma imagem desse último Buda. Só que eles acreditam que quando o mundo entrar numa crise mundial, vai surgir a última encarnação do Buda. O budismo também está aguardando um libertador. E o hinduísmo? O hinduísmo tem vários deuses. O Deus, vocês sabem como é que é o nome do maior Deus do hindu? Alguém aqui já antes de conhecer Jesus gostava de tomar cerveja? Não? Posso ver o nome dos que se entregam? Não? Ninguém se entrega. Mas vocês já ouviram falar daquela cerveja Brahma? Brahma é o nome da principal divindade hindu. Eles são cerca de 1,5 bilhão de pessoas. É uma das maiores religiões que tem no mundo hoje. Eles acreditam que tem Brahma, Vishnu e Shiva, o Deus criador, o Deus mantenedor e o Deus destruidor. Shiva é a deusa destruidora, o Deus destruidor. Vishnu é o Deus mantenedor. E eles acreditam que num tempo de crise mundial, Vishnu se reencarna por meio de um ser chamado Maitreya. Eu acabei de falar para vocês as 5 maiores religiões do mundo. O cristianismo está aguardando Jesus. Os judeus estão aguardando o Messias. Os muçulmanos aguardam Jesus. Os budistas aguardam a última encarnação do Buda. E os hindus aguardam o Maitreya. O que a Bíblia fala e o Espírito de Profecia sobre o último engano de Satanás? Personificação da volta. Que Satanás vai personificar a volta de Jesus. E esse ser, Satanás, que no livro Grande Conflito fala que está lá com uma roupa tão brilhante que nenhuma lavandeira conseguiria alvejar, fala que ele é o libertador do mundo. Ele é o Maitreya, ele é o Buda, ele é o Messias, ele é o Cristo. Então, quando Satanás vier a esse mundo, representando Jesus, ele vai unificar as religiões. Não no sentido de que todo mundo vai ter que acreditar na mesma coisa. Cada um vai continuar acreditando no que acredita. Mas ele vai dizer mundialmente que há um dia especial de adoração e esse dia é o domingo. E daí, usando uma expressão bem adolescente, o bicho vai pegar. Por isso, meus queridos,
nós devemos estar firmados na palavra, porque nós seremos traídos pelos nossos sentidos, se nós não estivermos firmados na palavra. Então, aquilo que eu comecei na escola sabatina, fechei aqui. Então, o mundo já está preparado para o grande engano. Então, não pense, vai demorar muito ainda para Jesus voltar. Não, tá? Fechou isso? Fechei o segundo assunto, agora eu vou pregar. Meu Deus, o pastor trouxe propaganda, agora fez uma curiosidade, agora vai pregar? Mas fiquem tranquilos que até 5 do meio-dia a gente vai terminar. Queridos, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versos 24. Perdão, 12, verso 14. 12, verso 14. Igreja, olha só que igreja chique, gente. A gente pode pegar mais água quanto a gente quiser. É muito chique. Já vi já que tem até, vocês têm projeção do texto, tá? Mas é muito chique mesmo. 12 e 14. Olha só o que diz na minha Bíblia, na sua e ali na tela. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá. Esse texto é muito simples, né? A gente deve buscar viver em paz uns com os outros e nós devemos buscar a nossa santificação, porque sem a santificação ninguém verá O Senhor. o que é santificação. Para a gente explicar o que é santificação, a gente tem que entender o que é a palavra santo. E aí, igreja, o que é santo? Significa separado. Estava esperando a senhora falar. Essa é a primeira definição que a gente fala sobre santo. E a senhora está certa. A palavra, querem aprender uma palavra? Quer aprender como é que é santo em hebraico e grego? Vamos aprender uma palavra diferente, não? Voltar para casa hoje com uma palavra diferente. Então tá. Santo em hebraico é kadosh. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Kadosh. 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 Isso significa santo em hebraico. No grego é hagios. Hagios. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Hagios. Hagios. Exatamente. Pronto, eu falo hebraico e grego, né? Kadosh ou hagios, a gente traduz por santo e significa, é Vilma, né? Como a irmã Vilma falou, significa separado. Vocês acreditam que Deus é santo? Sim ou não? Há seres no céu que cantam 24 horas por dia que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, 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 Yahweh Tsevaot, Senhor dos exércitos. Meus amados, o que significa dizer que Deus é santo? Se santo significa separado, dizer que Deus é santo significa dizer que Deus é o quê? Separado. Ah, pastor, então tá bom. Eu sou cara. Como é que é o nome do irmão Abel, né? Como é que é o nome da sua esposa? Helena. Pastor, eu sou Abel casado com a Helena. Eu quero ser santo, então vou me separar dela. É isso ou não? Não. Ué, você não fala para mim que santo é ser separado? Né? Depende do que é ser separado, não é ser separado de qualquer coisa. Quando a gente fala que Deus é santo, Ele é santo em 2 sentidos principais. Primeiro sentido, Ele é separado de nós. Mas pastor, eu sempre aprendi que Deus está perto de nós. Não estou falando de distância, não estou falando de geografia, eu estou falando de essência. Só Deus é Criador, todo o resto é criação. Vocês estão me entendendo? Então, ninguém há como Deus. Na verdade, há um ser que joga nos 2 times, que é Criador e criatura ao mesmo tempo. Quem? Cristo. Só Jesus. Até a encarnação, Pai, Filho e Espírito Santo eram só Deus, e o resto era a criação. Aqui estamos nós. Agora, quando Jesus Cristo se tornou, quando o Filho de Deus se tornou Jesus Cristo,
quando ele nasceu, ali surgiu um ser único. Deus Pai e o Espírito Santo não são como Jesus, porque eles só são Deus. Nós somos só criaturas. Jesus é 100% Deus e 100% criatura. Por isso, lá fala sobre, na verdade, a melhor tradução daquele texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A melhor tradução não é unigênito, mas seria único. Jesus é o único da sua espécie. Quando Jesus nasceu, fala sobre um dos títulos de Deus, um dos nomes de Deus, de Jesus, não era Emanuel? O que significa Emanuel? Deus conosco. O que isso quer dizer? Que Deus está sempre com a gente. Não! Até Jesus nascer, era só criaturas aqui na terra. Quando Jesus nasceu, opa! Deus está entre nós. Jesus nasceu e Ele é Deus conosco. Então, o primeiro sentido de Deus ser santo significa que o quê? Que Ele é separado da criação. Só Ele é criador. O resto é criador. Mas o segundo sentido, que é o sentido mais adequado para a palavra santo, tem a ver com separado do quê? Pecado. Do pecado. Deus é separado do pecado. Eu perguntei para vocês, para que esse poder? Por que eu tenho? Que poder é esse que eu quero? Irmã Vilma, a gente tem que ser claro naquilo que ele está falando. Porque eu quero poder, o diabo também queria. A gente quer poder para quê? Para sentar no trono de Deus? Não. A gente quer poder para ser obediente em duas coisas: em se afastar do pecado e pregar o Evangelho. Vocês têm que orar para dizer: Deus, a escancar as portas do Evangelho aqui do Despraiado. Mostra para nós. Talvez, não sei qual é o método que vocês vão usar. Quer dizer, sei, já vai começar, os bravadores. Vocês já vão ver a diferença na igreja. Escutem, podem me cobrar se depois que abrir o clube de gravadores aqui, essa igreja não passar por um pequeno reavivamento. Pessoas que nunca colocariam o pé dentro dessa igreja vão colocar. Por quê? Porque nessa igreja vai funcionar o clube de desbravadores. Talvez o clube não seja aqui, talvez seja lá na escola. Tem salas, tal. Muitos diretores de escola franqueiam aí para poder usar o espaço. Mas veja a diferença. Queridos, precisamos de poder para vencer as tentações, para nos afastar do pecado. Então, assim, santificação é um processo em que Deus vai tirando da nossa vida o quê? O pecado. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó: justificação é Deus tirar a gente da lama. Santificação é Deus tirar a lama da gente. Vocês concordam que a gente sai do mundo, vem dos caminhos de Jesus, mas não é da noite para o dia que a gente esquece? Na verdade, tem coisas que a gente nunca vai esquecer. Só no dia lá, depois do milênio, que Deus vai... Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já viu aquele filme Homem de Preto? Não? Alguém já viu, não? Já viu, pastor? Tem uma canetinha preta lá, que ele aperta o botão e a pessoa esquece. O do topete lá também já viu. Vamos apertar o nome dele, porque senão eu vou chamar ele de topete. Como é que é o teu nome? Lucas? Lucas Mateus? Tá. 2 evangelhos dele. É muito evangelho. Queridos, quando chegar depois do milênio, Deus vai fazer a gente esquecer tudo aquilo que não presta. Mas até lá, a pessoa que cresceu roubando e sabe da facilidade que tem de conseguir as coisas roubando, quando ela aceita Jesus e ela passa por uma situação financeira difícil, ela não vai lembrar. Eu já trabalhei com drogados. Uma das coisas mais difíceis que tem é você fazer um drogado permanecer firme sem voltar para a droga. Porque a droga leva ela para um estágio que ela consegue esquecer dos problemas. Então o que acontece? Ele é viciado, então significa que toda vez que surge um problema, ele lembra: eu lembro quando eu usava droga, eu conseguia passar melhor. Queridos, todos nós somos viciados em pecado. Pastor, mas a gente é da igreja. E daí?
Nós gostamos do pecado. Quer seja em pensamento, quer seja naquilo que só você sabe que você faz. Porque aquilo que você faz, que todo mundo vê, é mais fácil, né? Porque nenhum dá um cutucão, ei, para com isso. Mas aquilo que a gente faz e que ninguém sabe, esse é o mais perigoso. A gente viu o texto, e o texto falou que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Significa que Deus quer tirar de nós o pecado. E a mensagem de hoje, eu queria apresentar para vocês 3 coisas que Deus criou lá no Éden e que servem para a nossa santificação. Vocês me acompanham? Rapidinho? Pode ser? 3 coisas que a Bíblia diz que é santo, que foi criado no Éden e que serve para a nossa santificação. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Gênesis, então, e vamos ver quais são essas 3 coisas. A primeira coisa, eu já vejo aí que tem alguns casais aí de mão dada e tal, né? Aqui, o irmão aqui é... Vocês são casados? São casados também? Eu vi lá também que o Lucas é casado, já falou que era a esposa dele. Tem mais um irmão Abel e a irmã... já esqueci o nome? Helena, né? Aqui é mãe e filha, né? Tá bom? Tem mais algum casal aqui? Tá aí o pai. O casal pastoral ali. Tem lá o sonoplasta e mais a irmãzinha lá. Ok. Alguns casais. Uma das primeiras coisas que Deus cria está no capítulo 2, versículo 18. Eu não vou ler o texto todo, mas vocês percebem que quando Deus vai criando as coisas, cada dia Ele fala, eis que é muito bom, e é muito bom, né? No último dia Ele fala, eis que é muito bom, mas e eis que Deus viu e era bom, e eis que Deus viu que a luz era boa. Ele sempre vê que é bom, mas tem um texto que Ele fala, não é bom. Quando? Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem é um descabeçado. O homem ser a mulher é um problema. Até antes do pecado, né? Queridos, Deus ali cria uma mulher para que houvesse um casal feliz. E Deus então, né, capítulo 2, verso 18, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pula para o versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o casamento, ele é um relacionamento santo. Pastor, vamos lá, a gente está na mesma linha de raciocínio. Santo significa separado. Significa que todos os relacionamentos que existem, o casamento, ele é separado. Por exemplo, como é que é o seu nome, irmão? Alceu. Estou conhecendo o Alceu hoje. A gente pode ser amigo, vamos tornar amigo, né, tudo mais e tal. E daí o que acontece? Eu pego o WhatsApp dele, eu pego o meu, a gente conversa, manda uma mensagem, tudo bem, como é que vai a coisa e tal. E os guris já estão com o grupo e tal. Amigo é um relacionamento. Pai e filho é outro relacionamento, certo? Tem alguns irmãos aqui que sejam, vocês dois são irmãos, é outro relacionamento. Tem alguém aqui que é chefe de alguém aqui na igreja? Que trabalha para alguém? Não. Mas alguém aqui é funcionário de alguém? Ou é todo mundo dono do seu negócio? O senhor e eu somos funcionários, né? Da igreja. Ou seja, a gente tem relacionamento de chefe. De todas as relações que existem no mundo, há uma que Deus separou. Qual é? O casamento. Tá, pastor, eu já entendi que o casamento é santo. Mas de que maneira que o casamento me torna mais santo? Eu já prego já mais ou menos desde os 18 anos de idade já. E sempre aprendendo. Mas eu sempre fui muito ousado, assim, sabe? Meio folgado, assim. Às vezes eu pregava sobre o assunto porque eu não tinha experiência. Um dia eu fui pregar sobre casamento e eu era solteiro. E eu lembro, pastor Rufino, mas assim, eu já estava noivo já, então eu já estava no caminho. Eu estava lendo muito sobre casamento, daí eu preparei um sermão sobre casamento. E eu cheguei na igreja, a igreja de Santo Amaro da Imperatriz, ali perto da Palhoça. Quem vem para cá tem que passar por Santo Amaro. E eu lembro que eu cheguei na igreja e no casal, assim, no fundo tinha um casal que já estava casado há 49 anos. Um casal de velhinhos. E eu cheguei para o irmão e falei assim, irmão João, resume para mim o que é o casamento. Eu esperando alguma coisa romântica, alguma coisa tipo, é compreensão, casamento é romance, casamento é amor, tal. Ele chegou para mim e disse, Vinícius,
Eu falei assim, né? Joguei a bola para ele, só, irmão, me explica por que casamento é um multiplicador de fé. Ele chegou e falou assim: eu preciso diariamente ir até Jesus para poder entender essa mulher que está do meu lado. E daí a mulher falou: e eu preciso diariamente ir até Jesus para suportar esse homem que está do meu lado. Vocês estão rindo, a igreja riu, eu ri também. Mas a pergunta que eu faço: está errado? Não. Está errado? Não. O casamento é uma relação sagrada que deve ser aproveitada para a minha santificação. Quando eu casei, eu já tinha lido 6 livros sobre casamento. Não, eu já estou casando bem casado, tipo assim, eu já sei o que eu estou fazendo. Dezembro agora vai fazer 20 anos. E como é que diz aquela frase daquele filósofo, pastor? Só sei que nada sei. Quanto mais a gente passa tempo juntos, mais a gente aprende que só dá certo se Jesus estiver no meio. Aqui eu não conheço vocês, tá o casal aqui, tá os filhos no meio, ali estão juntinhos, tudo bonitinho e tal, né? Eu não sei o que vocês passam. Eu não sei se ele é grosso em casa ou não. Eu não sei se ela é reclamona ou não, briguenta. A outra lá atrás, falando da outra, mas eu não sei. Gente, se eu tivesse casado com a minha irmã, que é alguém que cresceu no mesmo lar que eu, com as mesmas regras, as mesmas dificuldades, que viu o pai e a mãe separar, todos nós passamos, a gente teria diferenças. Que dirá com a mulher com quem eu casei, que cresceu num outro lar, com outros princípios, outras coisas. Qual é a primeira coisa que Deus criou no Éden que serve para mim e para a sua santificação? Casamento. Não ouvi? Casamento. Casamento. É algo sagrado que Deus criou para a minha santificação. De todos os relacionamentos que existem, pai, filho, irmão, irmã, chefe, funcionário, amigo, amiga, tal, essa é santa. Casamento. Casamento. E tem um mandamento na Bíblia, dos 10 mandamentos, que fala sobre ele: não adulterarás. É a função, a relação mais sagrada que existe. Então, de todas as relações, Deus santificou. Uma chama-se casamento, para a nossa santificação. Agora, de todo o tempo que a gente tem, Deus também santificou. Essa é mais fácil, né? Essa para o adventista é de graça, né? De todo o tempo que a gente tem uma parte do tempo que Deus santificou, Ele separou. Qual que é o nome dessa parte? Sábado. Não vai dar tempo, eu prometi para vocês que até 11h50, já são 11h50, tenho 5 minutos para terminar. Posso ir até meio-dia? Pode. Só para... Hã? Qual tempo, já você falou, o sábado. Lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, coloca para mim lá na tela. A gente vai aproveitar agora aí a tabela periódica, essa tabela periódica que ele mostrou, para a gente poder ler junto e ganhar tempo. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel está no Antigo Testamento, lá para os profetas ali, é o que está em laranja ali, eu acho. Jeremias, Lamentações. Ezequiel está em vermelho ali. Aí, achou. Capítulo 20, verso 12. Olha o que a Bíblia fala sobre o propósito do sábado para a nossa vida. Vê se não tem a ver com o tema que a gente está tratando. Capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Tá. Pergunta: o sábado é santo? Sim ou não? Sim. De todos os relacionamentos, Deus santificou o casamento. De todo o tempo que Deus nos deu, Deus separou, é o sábado. De que forma é que o sábado me santifica? Porque eu estou na presença daquele que é santo. Eu estou na presença daquele que é santo. Muito bom, muito bom. Agora, para nós que já somos adventistas há mais tempo, que às vezes talvez não tivemos lutas para... Alguém que já perdeu o emprego por causa do sábado? Não? Benefícios. Eu já perdi já por causa do sábado. E eu nunca passei fome por causa disso, nunca passei necessidade. Deus cuida, tá? Deus cuida dos seus filhos. Agora, como que se guarda o sábado? Pastor, não faz essa pergunta, é perigosa. Perigosa.
Às vezes, talvez por não pregarmos tanto sobre isso, às vezes a gente tem as mais diferentes ideias. Tem gente que não vê problema de no sábado jogar bola, eu vejo. Também sábado não é dia para jogar futebol, tem 6 dias da semana para fazer isso. Ah, pastor, mas é assim, ó, o meu jogo de futebol é diferente. Chutou, foi gol, só vale o gol se falar o versículo da Bíblia. Ah, isso é um jeitinho, dando um jeitinho para santificar uma coisa que não é santa. Queridos, como que se guarda o sábado? Vocês moram num lugar, quem fala é alguém que mora na cidade, tá? Eu moro no prédio dos departamentais lá, na rua, tem prédio do lado do outro, cidade. Vocês moram no melhor lugar que existe para guardar o sábado. Sabe o que o Espírito de Profecia fala sobre guardar o sábado? Deveríamos pegar a nossa família. Tá certo que piquenique aqui é mais difícil, né, no frio. Tem que ser um piquenique com 4 fogueiros ao redor, assim, para poder se tornar pelo menos gostoso. Passear em meio à natureza. Estar com os filhos, contar histórias bíblicas para eles. Ali tem uma pequenininha ali, ó, super querida, ela já me deu a mãozinha hoje. Uma boneca. A gente hoje tem tecnologia, às vezes podemos passar os vídeos de histórias bíblicas para ela, ter contato. Sábado não é dia para a gente ficar vendo coisas, notícias, falar porque o Irã e Iraque, Irã e Israel, eu vejo depois do pôr do sol. Sábado é um dia para eu lembrar que Deus está no controle. Hoje eu li Êxodo 16, não precisa abrir aí não, tá? Maná. Quando Deus falou que ia cair o maná. Eu já li a Bíblia 9 vezes já, não é muita coisa. Mas a gente sempre ao reler a Bíblia, a gente percebe um detalhezinho que não tinha percebido outra vez. Mas quando Deus dá o maná, Ele fala assim: eu vou dar o maná para vocês, vou colocar vocês à prova, para ver se vocês obedecem às minhas leis. Ou seja, Deus deu o maná, e o maná caía de domingo a sexta, mas não caía no sábado. Mas se você deixasse o maná guardado de terça para quarta, apodrecia, cheirava mal e dava bicho. Mas na sexta-feira Deus mandava o maná em dobro, para que o pessoal colhesse, e o maná que ficava de sexta para sábado não apodrecia. Não precisa de fé? Não precisa de fé? Precisa. O sábado é mais um presente que vem do Éden, que Deus nos deu para a nossa santificação. É Deus falando para mim e para você assim: fica tranquilo, eu estou no controle. Deixar Deus no controle da nossa vida é um desafio nos dias de hoje, sempre foi. O começo da grande rebelião é exatamente porque Satanás queria ter o controle da coisa, e não deixar Deus controlar tudo. Eu não sou um querubim, um anjo perfeito, por que eu preciso obedecer uma lei? Se eu sou santo e perfeito, tudo que eu fizer será santo ou perfeito. Não tem lógica. Não tem. Porque você só é santo e perfeito porque você está em contato com o teu Criador. E quando você diz que eu sou santo e perfeito porque eu sou santo e perfeito, eu tiro Deus da história e deixo de ser santo e perfeito. De todos os relacionamentos que Deus nos deu, vamos revisar aqui. De todos os relacionamentos que Deus nos deu, tem um que é sagrado. Qual que é? Casamento. Casamento. Chegou agora o casal aí, são casados não? É? Ok. O casamento é uma bênção de Deus. Hã? Vai casar. Quase casar? Vai casar Está no agora. processo. Está no processo. Aproveita, casamento é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus para vocês se tornarem mais parecidos com Deus. Assim, ó. Quantos anos você tem? 28. 28 e ela? 22. Ó, ela é bem diferente de ti, tá? Pastor, a gente está se vendo hoje a primeira vez, mas toda mulher é diferente de outra. Então, assim, ó, paciência, busque a Jesus todos os dias para poder entendê-lo, e você também. Ele não é fácil, tá? Mas como é que você sabe? Porque é homem. Não tem homem fácil. Então, busque a Jesus todos os dias para ser uma excelente esposa e você é um bom marido também, tá bom? Amém. E me convida para o casamento, tá? Brincadeira. De todo o tempo que Deus nos deu, há um pedaço desse tempo que é sagrado. Como é que é o nome? Sábado. E agora, para terminar, o pastor, a terceira bênção, qual que é? Gênesis capítulo 2,
versículo 8. Eu prometo que eu já estou terminando. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Queridos, olhem para mim. Quem plantou o jardim do Éden? Deus. Quem? Deus. De quem era o jardim do Éden? Dele. De quem eram todas as árvores que estavam no jardim do Éden? De Deus. Era de quem? Dele. Deus. Nos relacionamentos, casamento. No tempo, sábado. Nas posses, árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era venenosa? Não. Ela era amaldiçoada? Não. Ela era sagrada? Sim. O problema do pecado foi porque Adão e Eva tocaram em algo Que não era deles. sagrado. Quando o homem e a mulher saem do jardim, o jardim não era deles. Vamos imaginar que no jardim do Éden, sei lá, tinha 2.000 árvores frutíferas com frutas diferentes. Uma delas era de Deus, o resto era deles. Era deles emprestado, porque era tudo de Deus. Quando Adão e Eva saem do jardim, a árvore ficou lá dentro, mas Deus queria santificar o seu povo nos relacionamentos, no uso do tempo e nas posses. E o que Deus cria no lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal, fora do Éden, para nos fazer lembrar de que Ele é dono de todas as coisas? Dízimos e ofertas. Pastor, de onde o senhor tirou essa baboseira? Espírito profecia. Conselho sobre mordomia fala que depois que o homem e a mulher saíram do Éden, Deus estabeleceu os dízimos e ofertas para que os homens pudessem lembrar que tudo é de Deus. De todos os relacionamentos, algo que é sagrado e que serve para a minha santificação. De todo o tempo que eu tenho, há um tempo que é sagrado e serve para a minha santificação. E de tudo aquilo que Deus me dá, há um pedaço que é sagrado e serve para a minha santificação. De que forma que quando eu devolvo dízimos e ofertas, isso ajuda na minha santificação? Se você puder trocar a palavra santificação por dependência de Deus, você vai ver que essas três coisas, casamento, sábado e dízimos e ofertas, te ensinam a depender de Deus. O Senhor precisa depender de Deus para entender ela. E por isso que Deus vai dar vida eterna para nós. Para os homens poderem entender a mulher precisa de uma vida eterna. Ela precisa de Jesus para poder não esganar o Senhor. Dependência de Deus. Eu preciso do sábado para lembrar que Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele me dirige. Eu preciso de dízimos e ofertas para saber que Ele é quem me dá tudo o que eu tenho. Ele que me providencia. O dízimo de oferta não enriquece a Deus, não enriquece a igreja. O dízimo de oferta serve para que o Evangelho possa ser pregado, mais igrejas possam ser plantadas, mais terrenos sejam comprados e a luz possa alcançar o mundo todo e Jesus possa voltar. Então, meus amados, fecho a minha Bíblia e digo para vocês: desde o Éden, desde antes de existir pecado, Deus já havia providenciado 3 presentes para nós, que servem para nos ensinar a sermos dependentes dele: casamento, sábado e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que hoje são os dízimos e ofertas. A pergunta que eu faço é, para a gente terminar: quanto de vocês, não precisa levantar a mão, tá? Não é apelo assim, tem que se manifestar, mas quanto de vocês têm feito uso dessas bênçãos para crescer em Cristo? Não olhe para o seu casamento como um problema. Se você está tendo problemas no casamento, olhe como uma oportunidade de buscar Jesus. A
Há muitas coisas no meu casamento que a culpa é minha, mas muitas coisas a culpa é da minha esposa. Eu sei. Eu posso mudar minha esposa? Eu consigo mudar minha esposa? Não. Mas eu consigo permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e eu seja transformado? Sim. Então, se eu estou procurando casamento, eu preciso de Jesus. Se eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso do sábado. Eu preciso da fidelidade no dinheiro, no que eu ganho, no que eu tenho, para eu lembrar quem Ele é e de quem eu sou. Meu desejo e minha oração é que a igreja do Despraiado seja uma igreja que esteja em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sei quando vou ver vocês de novo. Eu tenho só 251 igrejas para pregar, só. E eu tenho 38 sábados no ano para poder pregar. Então acho que daqui a uns 10 anos eu volto. Não, volto antes. Mas eu desejo que vocês permaneçam sempre na presença de Jesus. E que vocês usem esses presentes que Deus deu para vocês, para que vocês fiquem mais e mais parecidos com Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Cantamos o hino ou fazemos a oração final? Tem um hino já na agulha aí já? Quem fala agulha é porque a gente é antiga, na época do bispo e tal, né? Vamos fazer a oração então? Já que eu passei do horário, né? E vocês vão descontar esse tempo quando eu vier pregar então. Vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus pela manhã? Bondoso Deus, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor providencia tudo para nós. O Senhor nos deu vida e vida eterna em Cristo Jesus. A santificação não é o que nos faz merecer a salvação. O que nos faz ter o mérito da salvação está na cruz do Calvário. É o que Jesus fez por nós. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pelas obras dele. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz e hoje intercede por nós lá no santuário celestial. Teu nome seja sempre louvado por isso. Mas, enquanto aguardamos a volta de Jesus, o Senhor nos deixou 3 presentes nos nossos relacionamentos, tempo e posses, para que nós possamos aprender a cada vez mais ser dependentes de Ti. Que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor abençoe o tempo que se passa no sábado, que eles possam manter o sábado santo, sagrado, e que cada um seja fiel nos dízimos e ofertas, não porque a igreja precisa, mas porque essa é uma ordem que vem do Senhor, para que o Evangelho possa ir avante. Peço tua bênção sobre essa igreja, sobre o clube que vai surgir aqui para a honra e glória do teu nome, e sobre o pastor Rufino, sobre a Jéssica, sobre a família pastoral, para que continue sendo uma bênção nessa igreja e em todo o distrito. Glória a Deus. Eu peço essas bênçãos, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado muito feliz na presença do Senhor. Amém.